ver se o reitor tem um lugar aqui. Muito bom dia a todos. Mais um minuto. Em nome do magnífico reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, declaro aberta a sessão. Vamos iniciar esta sessão solene com o primeiro momento musical, com a interpretação do Estúdio de Aperfeiçoamento Coral, dirigido pelo maestro Gonçalo Lourenço. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Os iocundam juventutem, os molestas senectutem, nos ameni domus. Nos ameni domus. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quodivet, vivat membra credivet, semper sit in flores, semper sit in flores. Olha o rojão, toma cuidado que explode na sua mão. Toma cuidado que explode na sua mão. Eu fui num baile da fazenda dos coqueiros, tinha muito cavalheiro, muita dama pra dançar. Tinha uma velha por desgraça era perneta, ela andava de muleta e tava louca pra dançar. Olha o rojão, toma cuidado que explode na sua mão. Toma cuidado que explode na sua mão. Venha para o meio do salão, venha, rapaziada, venha. Ela caiu e foi bater numa janela, machucou as pernas dela e fez o baile se acabar. Olha o rojão, toma cuidado que explode na sua mão. Toma cuidado que explode na sua mão. Eu fui num baile da fazenda dos coqueiros, tinha muito cavalheiro, muita dama pra dançar. Tinha uma velha por desgraça era perneta, ela andava de muleta e tava louca pra dançar. Olha o rojão, toma cuidado que explode na sua mão. Toma cuidado que explode na sua mão. Venha para o meio do salão, venha,
a rapaziada meia. Ela caiu e foi bater numa janela, machucou as pernas dela e fez o baile se acabar. Olha o rojão, olha o rojão. Muito obrigado ao Estúdio da Presença Coral por mais uma brilhante atuação. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o magnífico reitor da Universidade Lusófona, professor Dr. Mário Moutinho. Ora, muito bom dia, bem-vindos. Senhora Secretária Executiva da CPLP, Doutora Maria do Carmo Silveira, Senhor Administrador, Senhor Vice-Reitor, Senhor Provedor do Estudante, Senhores e Senhores Membros do Corpo Diplomático e outras autoridades, professores, docentes, funcionários, alunos, convidados. Pelo terceiro ano consecutivo,
a Universidade Lusófona tem vindo a crescer e tudo indica que este ano será um novo ano de crescimento. Os tempos estão a mudar e podemos certamente olhar com confiança para o futuro. Estes anos mostram como a vida da universidade precisa de se adaptar a novas exigências e como, no nosso caso, tem sido capaz de assumir as medidas corretivas necessárias. Têm sido anos de retração social, económica e cultural. O tímido fim de muitas austeridades indica, pelo menos, que o país pode estar a entrar num período de recuperação, mesmo que seja de curto prazo. E isso é bom, pois também a educação voltará a ser um caminho seguro para mais qualificado trabalho. As novas exigências não resultam apenas do normal funcionamento da reorganização pedagógica e científica, que deve estar sempre presente no centro e na atenção, mas, sobretudo, dos caminhos do contexto global onde estamos inseridos, tanto a nível nacional como internacional. Um estudo recente do Banco Mundial colocou a questão da pobreza nos países centrais e nos países periféricos de nova forma. Pritchett, que foi o economista do Banco Mundial que coordenou este estudo, colocou a pergunta que nos parece certa. Se abaixo da mais baixa linha de pobreza, os tais $1, $2 por dia, as pessoas são efetivamente pobres, a partir de que linha superior deixam de o ser? As conclusões são assustadoras. Rapidamente percebemos que a quase totalidade da população mundial, onde quer que viva, países centrais e países periféricos, vive abaixo dos limiares da pobreza. Indigência, pobreza extrema, pobreza global, correspondem a mais de 88% da população mundial, sobrando apenas 12% acima de qualquer linha de pobreza. A concentração crescente da riqueza é parte da insustentabilidade do planeta, porque a sua relação com o produto bruto mundial deixou de ter qualquer sentido. Tudo são derivados, swaps, futuros, opções, etc. Como afirmou Bernie Sanders ao longo do último processo eleitoral nos Estados Unidos, a situação neoliberal assenta numa mistura incompatível de duas culturas. A da banca tradicional assente na produção real de riqueza e o capital financeiro assente no curto termo, no retorno imediato, assente nos algoritmos de uma economia cada vez mais virtual. E em Portugal, nós sabemos bem disso. Mesmo sem nunca aprendermos a lição, também é verdade. A história repete-se. Dizem por aí que Portugal só conseguirá pagar a dívida que nos carregaram lá para o ano 2100. Toda a riqueza que será produzida seguirá os caminhos que nos dizem ser inevitáveis do capital financeiro internacional, mas que não servirá certamente a sustentabilidade social nem a inclusão territorial que o país tanto necessita. Neste contexto, talvez o maior desafio que se coloca ao nosso país seja o fomento da educação, entendida como uma parte de uma mais vasta educação para a cidadania. Pensamos na educação formal para os futuros profissionais, que deverão ser devidamente qualificados em cada interdisciplinaridade, tanto quanto deverão ter uma consciência cada vez mais crítica e sustentada do mundo em que vivem. E essa é a nossa responsabilidade. Mas pensar que haverá mais formação também, se calhar, é pedir demais, pois nos últimos 10 anos, à sombra da reforma de Bolonha, o Estado tem vindo a retirar-se da educação universitária, assegurando atualmente apenas os encargos residuais correspondentes a menos de 2 anos de ensino superior a nível do primeiro ciclo. Se pensarmos numa educação nas escolas, nos diferentes níveis, na família, na comunicação social, a qual teria por objetivo dotar as pessoas dos meios necessários para a compreensão dos desafios verdadeiramente importantes, então o panorama é ainda mais triste. O analfabetismo funcional não para de crescer e cada vez mais estamos longe de uma justiça cognitiva. Segundo o PNUD, 48% dos portugueses não percebem o que leem ou têm dificuldade em entender parte da informação. É necessário enfrentar os desafios do tempo presente com os recursos que possuímos, com os que existem, mas que ainda desprezamos,
e não cuidamos de utilizar, mas também com os novos recursos que nos cumpre inventar cada dia. Mas é sobretudo necessário enfrentar os desafios do futuro, promovendo uma educação assente nas problematizações que expressam com realismo o tempo em que vivemos. Mais amplas que a nossa casa, mais desconformes com a ideologia dominante, mais complexas que o saber isolado de cada um, mais afoitas contra o conformismo, mais empenhadas com o saber e com o fazer. Pensamos naturalmente na nossa universidade, mas pensamos também em todo o grupo lusófono e pensamos também no espaço superior de ensino da língua portuguesa, o espaço lusófono de ensino superior. A educação, no seu todo, está ou deveria estar também ela no limiar de uma nova época, onde o conhecimento para as práticas profissionais deveria ir de par com a consciência crítica do mundo contemporâneo. Finalmente, e para terminar, entro num outro capítulo. Finalmente, alguma luz se tem feito sobre o período 2012-2015, durante o qual esta universidade foi de forma consistente objeto de uma inspeção extraordinária na duração, nos meios, na cobertura mediática, tanto quanto nos silêncios de entidades responsáveis quando eram necessários esclarecimentos, como no alarido que espalharam quando a reserva se impunha. Foram anos em que tudo valia para essas entidades para dar resposta a agendas paralelas que não eram certamente nem da transparência, nem do sentido de responsabilidade que os órgãos públicos deveriam ser exemplo. Mas alguma luz se está a fazer sobre esses procedimentos predatórios, com a abertura de uma investigação pelo DIAP sobre os eventuais favorecimentos espúrios dos anteriores Ministérios da Educação e Ciência a determinadas instituições do ensino superior. No que nos diz respeito, forçoso é reconhecer que foi exatamente no mesmo período temporal que essas mesmas instâncias agiram de forma discriminatória e predatória, como disse, contra esta universidade. Os meios de comunicação, tão pródigos no passado, remetem-se agora a um silêncio de complicidade. Com poucas exceções, este inquérito do Ministério Público não tem sido tratado com a relevância que julgo se impunha por ele. Não tem sido tratado com a relevância que julgo se impunha, por nele estarem envolvidos altos responsáveis da educação pública e privada, nacional e estrangeira. São negócios que representam centenas de milhões de euros, talvez por isso mesmo o silêncio seja agora rastejante. Formalmente, o que foi feito ou não foi feito não nos diz respeito enquanto instituição, mas o mesmo já não pode ser dito enquanto cidadãos, docentes, funcionários e alunos. Por isso, cabe-nos agora, a todos e a todas, a responsabilidade de acompanhar este inquérito do DIAP e fazer o que estiver ao nosso alcance para que toda a verdade venha ao de cima. É preciso que este inquérito, essencial para a reposição do bom nome da Universidade, não caia no esquecimento, nem morra enjeitado, como demasiadas vezes acontece no nosso país. Assim, e para terminar, devemos caminhar nos próximos anos letivos com uma atenção redobrada relativamente ao meio que nos rodeia, mas também devemos caminhar com a certeza que temos uma universidade mais aberta, mais lusófona, mais inclusiva e mais robusta. Saibamos aprender com a experiência. Bem-ajam. Obrigado. Vai agora usar da palavra o Presidente da Associação Académica, Tiago Bragança. Bom dia a todos. Queria comentar aqui o excelentíssimo Sr. Administrador da COFAC, Professor Dr. Manuel de Almeida Damasio, ao excelentíssimo Reitor da ULHT, Professor Dr. Mário Moutinho, ao Vice-Reitor da ULHT, Professor Carlos Poiares, à excelentíssima Sra. Doutora Secretária Executiva da CPLP, Doutora Maria do Carmo Silveira, caros convidados, meus colegas, sejam todos muito bem-vindos. Neste dia da Universidade estamos todos de parabéns. Mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar mais um ano repleto de sucessos. A Académica Lusófona empenha-se e luta diariamente para obter os melhores resultados. Batalhamos para que o espírito de entreajuda impere. E só dessa forma os bons resultados irão prevalecer. E hoje o nosso trabalho é considerado de referência. A força de vontade e a união
São lemas fundamentais que nos tornam mais fortes e capazes. E por isso mesmo não nos podemos esquecer que é graças a esse trabalho que devemos continuar. E por acreditarmos, merecidamente, este dia é de todos nós. É com muito orgulho que posso afirmar mais uma vez que continuamos a ser a maior associação privada do país. E somos unicamente um grupo de alunos, como todos os outros, que se superam desafios diários para chegar ao seu objetivo, que é elevar o nome da nossa académica, da nossa universidade e do nosso futuro. O sucesso é daqueles que batalham todos os dias e com certeza que somos merecedores desse sucesso. Este trabalho não teria qualquer sentido se não fosse o apoio incondicional da nossa reitoria e dos seus representantes. A eles um enorme obrigado por continuarem a acreditar e a apostar em nós. Que esta união, excelência e empenho se mantenham sempre connosco, para assim continuarmos fortes e vencedores. Muito obrigado e viva a lusófona! Muito obrigado. Vamos agora fazer uma pequena pausa nas intervenções e vamos passar a um dos momentos altos desta cerimónia, que é a entrega dos prémios aos nossos melhores alunos, já diplomados, em prémios esses que são das empresas. Desta forma, chamo ao palco a doutora Adélia Rodrigues, representante da Caixa Geral de Depósitos, que vai entregar dois dos prémios. Melhor aluno diplomado do primeiro ciclo de Gestão de Empresas, Yara Santos Cândido. Melhor aluno diplomado do segundo ciclo de Gestão de Empresas, Luís Carlos Caldeira Noite. É representado por Fábio Miguel Faria Caldeira, que faz ao favor de levar o prémio ao nosso aluno. Muito obrigado, doutora Adélia. Seguimos agora com o prémio da empresa Alliance Healthcare, representada pelo Dr. Hugo Ramos. Portanto, o prémio Alliance Healthcare é para o melhor aluno diplomado no mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. E é a Nicole Maria da Silva Pereira. Muito obrigado ao Dr. Hugo Ramos. Temos agora o prémio da empresa Artsoft, representada pelo Dr. Bruno Barroso. E o prémio da empresa Artsoft é para o melhor aluno diplomado do primeiro ciclo em Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria. E o nome da aluna é Susana, ganhou o prémio, é Susana Eliane Francisco Lourenço, representada pela mãe, Joana Manuel Francisco. Muito obrigado, Dr. Bruno Barroso. E ainda, por fim, o grupo Montebello Vista Alegre, prémio de melhor aluno diplomado do primeiro ciclo em Turismo, representado pela professora doutora Mafalda Pateleia.
prémio de melhor aluno diplomado para o primeiro ciclo em turismo, Rui Miguel Bruno Vieira Afonso. Muitos parabéns aos nossos diplomados e muito obrigado às empresas. Esperamos, sinceramente, no próximo ano termos muitas mais e contamos convosco para juntos premiarmos a excelência no ensino superior. Muito obrigado. Seguimos agora com a entrega das medalhas da Universidade Lusófona. Portanto, uma decisão da Comissão de Organização da Festa para os colaboradores, portanto, colaboradores, professores, funcionários todos que mais destacaram, ou pelo menos que este ano destacaram por alguma razão, no seu trabalho contínuo. E, portanto, medalha de ouro de reconhecimento e mérito ao Sr. Professor Dr. Carlos Diogo Pereira Moreira. Por ter abraçado sem ambiguidade nem tiabeza o projeto educativo da Universidade Lusófona, dedicando-se de alma e coração à organização e desenvolvimento do Instituto de Serviço Social, pelo notável desempenho na direção deste Instituto e pela crescente busca de um modelo eficaz e coerente de desenvolvimento estratégico do ensino e da investigação nesta importante área científica, bem como pela sapiência no encaminhamento, resolução e orientação nas ações do domínio do estudo, da docência e da investigação. É um exemplo para os que aceitam novos desafios e querem ser vencedores. Nesse sentido, e imbuídos dos mesmos objetivos na magna missão que partilhamos, muitos na praxe prestar esta justa homenagem. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito, professor Dr. Carlos Diogo Moreira. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito ao Sr. Professor Dr. José Manuel de Figueiredo Gomes Pinto, pela dedicação à nossa Universidade, relevando em todos os momentos nobreza de caráter e empenho com os seus superiores objetivos. Professor da nossa Universidade há cerca de 20 anos, ocupando cargos de direção em vários cursos de licenciatura e doutoramento, nomeadamente em Arte dos Média. Tem sido um dos dinamizadores do ciclo de conferências da ECAT no Museu Berardo, já na sua 7ª edição, e desenvolvido atividade meritória no desenvolvimento da política de relações internacionais da sua escola. É atualmente co-diretor da ECAT, membro da direção do CICANT, Centro de Investigação que ajudou a fundar, e vice-presidente da SOPCOM, Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. A medalha de mérito que a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias hoje lhe atribui é, por isso, o merecido reconhecimento do empenho, do trabalho e da dedicação à Universidade e ao seu projeto educativo. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito ao professor Dr. José Manuel Gomes Pinto. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito ao Sr. Professor Dr. Luís Cláudio dos Santos Ribeiro, pela dedicação à nossa Universidade, relevando firmeza e lealdade nos momentos difíceis e comprometimento com a sua superior missão, como professor e diretor do Departamento de Ciências da Comunicação, mas também como investigador, nomeadamente na área dos estudos de som, de que é um relevante especialista e dinamizador das Semanas de Comunicação, e já na sua 5ª edição.
Também pela capacidade de cooperação institucional, nomeadamente com o INP e com o nosso ensino politécnico. Autor de livros de referência na sua área, o professor Luís Cláudio Ribeiro é ainda escritor e poeta de reconhecido mérito. Peço desculpa. A medalha de mérito que a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias hoje lhe atribui é, por isso, o merecido reconhecimento do empenho, do trabalho e da dedicação à Universidade e ao seu projeto educativo. O Sr. Professor não pode estar, recebe o Sr. Professor Dr. José Bragança de Miranda. Por favor, Professor. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à Sra. Professora Doutora Maria Manuela Bulo Oliveira Carrasco, pela sua dedicação ímpar à causa da educação, relevando sempre disponível para apoiar quer os alunos, quer os colegas, consistindo a sua ação num estímulo permanente para todos os que com ela tiveram a oportunidade de trabalhar ao longo dos muitos anos em que foi professora na Universidade Lusófona. Durante os anos de 2013 a 2016, a esfera de intervenção da professora Manuela Carrasco alargou-se à vice-reitoria, especialmente no âmbito da extensão cultural, contribuindo com energia, entusiasmo e competência para muitas das iniciativas realizadas, em particular a organização de plurimas sessões de divulgação da cultura e das artes, o lançamento da rede de escolas da lusofonia e os respectivos concursos para estudantes do ensino secundário e professores e a criação de rede de antigos alunos da Lusófona. A medalha de mérito que a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias hoje lhe atribui é, por isso, o merecido reconhecimento do empenho, do trabalho e da dedicação à Universidade e ao seu projeto educativo. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à Sra. Professora Doutora Maria Manuela Bulo Oliveira Carrasco. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à Sra. Doutora Telma Alexandra Pinto Monteiro. Enquanto nossa aluna na Licenciatura em Educação Física e Desporto, formação que concluiu em 2014, sabendo conjugar a atividade como judoca, subejamente reconhecida em Portugal e a nível mundial, com a perseguição dos estudos universitários, o que torna esta atleta um exemplo do empenhamento e motivação para prosseguir estudos independentemente da carreira desportiva que tão brilhantemente tem protagonizado. Nesse sentido, e imbuídos dos mesmos objetivos na magna missão que partilhamos, muito nos honra prestar esta homenagem. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à Sra. Doutora Telma Monteiro, que não pode estar presente por motivos profissionais. O Sr. Diretor da Faculdade de Educação Física e Desporto, professor Dr. Jorge Pereira, recebe e depois integrará. Sr. Professor. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à Sra. Doutora Patrícia Mengani Bravo Mamona. Enquanto nossa aluna frequenta atualmente a licenciatura em Engenharia Biomédica, prosseguindo assim a formação académica, sempre em paralelo com a atividade esportiva, em que é mundialmente reconhecida. Além dos muitos êxitos esportivos que tem alcançado no país e além fronteiras, Patrícia Mamona distingue-se também pela vontade de saber, traduzida na dedicação expressiva à busca e obtenção de conhecimento. Nesse sentido, e imbuídos dos mesmos objetivos na magna missão que partilhamos, muito nos honra prestar esta homenagem. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à professora Patrícia Mamona.
Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à Tusófona, Real Tuna Lusófona. Nascida em 1996 do ventre da Boémia e dos Santos Populares que sempre inebriam Lisboa, a Tusófona resultou da vontade de viver o espírito de comunidade académica em versão musical. Ao longo dos 2 decénios, a Tusófona soube bem representar a tradição poético-musical das tunas, aportando uma mensagem estudantil a múltiplos pontos do país, regiões autónomas incluídas, e até do estrangeiro, erguendo bem alto a bandeira da festa e da reverência que devem ser expoentes da vida universitária. Sempre que a Universidade apelou à participação, os tusófonos quiseram responder afirmativamente, decorando a coluna de harmonia das atividades universitárias. Como não se cansam de sublinhar, desde a sua existência, a Tusófona viajou, divertiu-se e fez divertir, representou a Universidade Lusófona em inúmeros eventos. Como não se brinca em serviço, arrecadou vários e valiosos prémios nos certames por onde passou e em que exibiu o nome da Lusófona. Na celebração do seu 20º aniversário, é caso para questionar, e para a Tusófona não há nada, há a Medalha de Reconhecimento e Mérito, uma justa homenagem e reconhecimento pelo excelente trabalho que vem prestando à Universidade e ao seu projeto educativo. Exatamente, é muito justo, com certeza. Medalha de Ouro de Reconhecimento e Mérito à Samarituna, tuna feminina da Universidade Lusófona. Corria o ano de 1996, quando, separada do embrião tuno, a Samarituna emergiu e nasceu para a vida, emancipando-se e constituindo um grupo coeso e forte de estudantes que sentem e vivenciam, com a alma lavada e aberta à conquista de outros horizontes, o espírito académico lusófono. Tocar, cantar, representar em palco são maneiras concêntricas de se afirmarem, mas também de levarem a diversos pontos do país e no estrangeiro o nome da universidade que os viu nascer. Também por isso, de cada vez que são desafiadas a participar nas iniciativas da Lusófona, as nossas tunas não hesitam e comparecem com a jovialidade e a reverência que devem caracterizar jovens estudantes, ou seja, cidadãs críticas e livres e por consequência, criativas. De tanta criatividade e por serem críticas e livres, trouxeram já vários prémios que distinguem a qualidade do trabalho realizado. 20 anos de uma excelente carreira, que melhor razão para se lhes atribuir a medalha de reconhecimento e mérito, uma justa homenagem em reconhecimento pelo excelente trabalho que vem prestando à Universidade e ao seu projeto educativo. Medalha de reconhecimento e mérito à Samarituna. Medalha de Ouro de Lealdade, Dedicação e Entreajuda à Sra. Professora Doutora Isaura Maria Marino Lourenço. Tendo ingressado no 2º ano de atividades do Grupo Lusófona, no então ISHT, Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias, imediatamente demonstrou uma energia impressionante na criação do curso superior de Psicologia como sua animadora e dirigente. Nos bons momentos, foi sempre capaz de apresentar sugestões criativas, a ela se devendo não só a autorização da licenciatura em Psicologia, como o primeiro mestrado em Sexologia, além de outras iniciativas que rapidamente colocaram o Grupo Lusófona na vanguarda do ensino e da investigação nos vários ramos da psicologia. Por ocasião das conflitualidades inerentes às iniciativas, a sua afirmação e consolidação, a sua capacidade de intervenção proporcionou soluções apaziguadoras que muitas vezes evitaram a queda em precipícios à vista.
Para além de tudo isto, jamais deixou de responder afirmativamente às hipóteses de colaboração em iniciativas de exercício prático da profissão de psicóloga, em Portugal e no estrangeiro, seja nos estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico ou secundário, como até nas instituições curativas e de bem-estar para adultos e idosos. O seu exemplo de entusiasmo e dedicação deve ser para todos um estímulo à entreajuda responsável indispensável ao sucesso do Grupo Lusófona. Medalha de ouro do Presidente Iné, Sra. Professora Isaura Loda. Medalha de ouro de lealdade, dedicação e entreajuda à Sra. Maria Adelaide Araújo Carvalhosa Pereira, pelo seu empenho, profissionalismo e dedicação, porque antecipa problemas e as correspondentes soluções, é proativa e propõe sempre a medida mais ajustada. Não conhece a palavra não. As suas competências de liderança destacam-se pela adesão inteligente em vez da imposição, colocando o trabalho como prioridade e estando sempre disponível para alunos, professores, diretores e colegas. Para os alunos é o rosto TSO, está sempre disponível para os ajudar e orientar nas suas dúvidas e problemas. Para os professores é o apoio necessário para a atividade letiva decorra sempre sobressaltos. Para a direção, a Adelaide é um dos alicerces da escola, sem o qual o excelente desempenho da SEO estaria comprometido. Merece justa homenagem e reconhecimento do excelente trabalho que vem prestando à Universidade Lusófona e ao seu projeto educativo. Medalha de ouro de lealdade, dedicação e ajuda, Dona Adelaide. Muito obrigado a todos, muitos parabéns a todos. Vamos agora ouvir novamente o coro de aperfeiçoamento coral no segundo momento musical.
Pavam, pavam, pam, pavam, diurrentor sin porque, y allí cuenta piedad, viene correr la viene tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo guía y ofrecí el último café, el último café. Muito obrigado ao Estúdio de Aperfeiçoamento Coral e ao Dr. e ao maestro Gonçalo Lourenço, mais uma vez, por este ano nos a brilhantarem a nossa cerimónia. Muito obrigado. A doutora Maria do Carmo Silveira, uma ilustre secretária da CPLP, vai agora proferir a oração de sapiência com o título A Nova Visão Estratégica da CPLP, Desafios e Oportunidades. Doutora Maria do Carmo. Magnífico reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Administração da Universidade Lusófona, excelentíssimos senhores embaixadores, representantes dos Estados-membros da CPLP, excelentíssimos senhores docentes, discentes e investigadores, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com o maior prazer que me associo a esta sessão solene comemorativa do Dia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, que hoje se assinala. Ao tomar a palavra, permitam-me, em primeiro lugar, saudar esta ilustre Assembleia, constituída por um conjunto tão significativo de personalidades, e agradecer ao magnífico reitor o convite que me foi endereçado para proferir a oração de sapiência consagrada ao tema A Nova Visão Estratégica da CPLP. Este convite testemunha de forma inequívoca a importância crescente que esta universidade vem atribuindo aos assuntos que se prendem com a nossa comunidade e reflete um profícuo estreitamento das relações entre as duas instituições. Nesta ocasião, quero endereçar palavras de felicitações a esta prestigiada instituição, nas pessoas dos seus responsáveis, por esta louvável iniciativa que constitui um valioso contributo para a promoção da reflexão e do debate sobre um vasto leque de matérias da atualidade e de interesse coletivo em que se integra o tema da CPLP. É-me particularmente grata estar aqui hoje para testemunhar-vos o meu apreço e reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Universidade Lusófona, que ao longo dos anos muito tem contribuído para a valorização pessoal e profissional dos nossos cidadãos, dotando-os de conhecimentos consistentes e tornando-os capazes de compreender melhor o mundo em que se inserem e de intervir em domínios decisivos da vida política, económica e social. A presença de Vossa Excelência nesta sessão reafirma a vontade de trabalharmos em conjunto para que a nossa comunidade se afirme crescentemente pela sua importância
pertinência e atualidade, enquanto espaço de diálogo transnacional e transcontinental em prol do desenvolvimento econômico e social sustentáveis. Excelências, senhoras e senhores, tudo começou a 17 de julho de 1996, com a realização nesta cidade de Lisboa da primeira Conferência de Chefes de Estado e do Governo dos países de língua portuguesa, que formalizou o nascimento da nossa comunidade. De acordo com os princípios orientadores enunciados na sua declaração constitutiva, a CPLP é criada enquanto fórum multilateral para o aprofundamento da amizade e da solidariedade entre os seus Estados-membros, em torno de 3 grandes pilares: a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios e a promoção e difusão da língua portuguesa. A CPLP é, desta forma, um espaço onde reside a vontade dos seus Estados-membros de cooperarem, é o ponto de convergência dos traços de união entre os Estados-membros, sejam eles os valores universais e humanistas que defendemos, a língua em que nos comunicamos, ou o património histórico que comungamos e que nos une na imensa diversidade cultural que nos distingue. Ao longo de 2 décadas de caminho percorrido, podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que a nossa organização registrou conquistas sólidas e continuadas. Transcendeu os seus pilares, fixou novos objetivos, afirmando-se como uma organização dinâmica em progressivo crescimento. E crescemos com a entrada de novos membros, com o aprofundamento da nossa atuação nos 3 pilares que nos erguem e com a extensão do âmbito da nossa ação a novos setores incontornáveis no contexto global. No pilar da concertação político-diplomática, fortalecemos a nossa presença nas organizações regionais a que pertencem os nossos Estados-membros, firmamos memorandos com vários organismos internacionais e regionais, conseguimos uma maior e mais proveitosa coordenação em matérias de interesse comum e da agenda internacional, realizamos missões de observação eleitoral e convergimos com sucesso, devo dizer mesmo, com enorme sucesso, no apoio a candidaturas de ilustres representantes dos nossos Estados a cargos internacionais, como foi a bem-sucedida designação do cidadão da CPLP para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, mas também para a direção da FAO, da OMC, entre outros. No pilar da cooperação, alinhamos a nossa agenda com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ao mesmo tempo que procuramos uma maior complementaridade com as estratégias nacionais de desenvolvimento. Adotamos planos estratégicos de cooperação em domínios tão importantes como a luta contra o trabalho infantil, a saúde, a educação, o ensino superior, ciência e tecnologia, a cultura, juventude, ambiente, a agricultura, a igualdade de género, entre outros. Apostamos em novos sectores como a energia e a agenda digital. Estimulamos a produção audiovisual, comprometemo-nos com a segurança alimentar e procuramos respostas novas a desafios já nossos conhecidos, nos mares e recursos marinhos, na governação eletrónica, na defesa, nas telecomunicações, no comércio, no turismo e na cooperação econômica e empresarial. Reforçamos a aproximação à sociedade civil com a realização de várias edições do Fórum da Sociedade Civil e do alargamento do número de observadores consultivos que nos ligam em parceria de trabalho aos mais diversos quadrantes da sociedade civil. No pilar da língua portuguesa,
procuramos promover a língua enquanto fator de desenvolvimento humano, de inclusão social e de diálogo intercultural, como o exemplo dos 3 espaços linguísticos promovidos em parceria com a Organização Internacional da Francofonia e a Organização Ibero-Americana. Importa prosseguir o trabalho de promoção do português como língua de produção científica, de inovação e comunicação digital, procurando ao mesmo tempo explorar o seu potencial econômico. O plano de ação de Dili, por seu lado, trouxe um novo enquadramento geoestratégico à promoção da língua portuguesa, reforçando a sua promoção fora do espaço da CPLP, designadamente na Ásia, tirando aqui, mais uma vez, partido do alcance global da CPLP. Porém, sentimos necessidade de parar para pensar. Pensar e planear o futuro da organização em torno de uma agenda comum, de uma agenda mobilizadora da vontade política, do empenho e participação dos nossos Estados-membros. Sentimos a necessidade de definir uma agenda inovadora que reflita o seu tempo e, ao mesmo tempo, pragmática na escolha das prioridades e realista na definição de estratégias. É, pois, nesta linha que se inscreve a formulação da nova visão estratégica da CPLP, que pretendeu, numa palavra, adaptar a organização ao seu espaço e ao seu tempo. Para este processo concorreram também, e de maneira determinante, as mudanças verificadas no mundo e nos nossos Estados-membros, as quais se refletem, inevitavelmente, na organização, colocando-a perante novos desafios e pondo à prova a sua capacidade de resposta. Os nossos países têm hoje democracias consolidadas ou em consolidação e perseguem com o desafio de implementar políticas de desenvolvimento que promovam dinâmicas expressivas de desenvolvimento econômico e progresso social. No panorama internacional, o fim da Guerra Fria e da bipolarização do mundo deu lugar à era da globalização, em que tudo é imediato e tudo é simultâneo. As ameaças atuais revestem uma natureza difusa e uma abrangência transfronteiriça que demanda soluções conjuntas e de natureza multidimensional, reforçando a pertinência dos mecanismos multilaterais, isto é, reforçando a CPLP enquanto plataforma de cooperação. O desafio coloca-se, então, nos termos de reforçar a nossa organização para que responda aos desafios presentes e futuros e, assim, perfilar-se como um instrumento eficiente de desenvolvimento e de promoção dos Estados-membros e, ao mesmo tempo, um ator credível de relações internacionais. Peço desculpas. Por outro lado, a experiência adquirida durante estes 20 anos tem-nos permitido reconhecer as nossas fragilidades e identificar os desafios que se colocam para a consolidação da CPLP enquanto impulsionador do processo de desenvolvimento sustentável dos seus Estados-membros. Servir os propósitos de desenvolvimento dos seus Estados-membros significa que a CPLP deve ser uma organização em constante movimento, em busca de novos caminhos, por forma a acompanhar as contínuas dinâmicas dos países-membros e, simultaneamente, integrar na sua agenda os reptos do contexto internacional. Para alcançar este desiderato, torna-se necessário para a CPLP a definição de uma agenda comum e o estabelecimento de um rumo partilhado e, ao mesmo tempo, estruturar-se e alinhar com as tendências estratégicas mundiais. A dispersão geográfica que caracteriza o espaço da CPLP
e a existência de um considerável potencial econômico estratégico colocam enormes desafios à nossa comunidade, em particular no momento em que se assiste a uma intensa internacionalização da economia, a mundialização dos mercados, em suma, a globalização dos diversos segmentos da atividade econômica e social. Apesar das dificuldades do momento, temos que ser capazes de identificar oportunidades, conjugar esforços no sentido de estabelecer prioridades, fortalecer as áreas de maior debilidade, desenvolver novas iniciativas e assegurar que os mecanismos comunitários se tornem mais ágeis e eficazes. Só deste modo, a CPLP estará em condições não só de complementar os esforços de integração regional de cada um dos Estados-membros, como constituir um instrumento de ligação entre as diferentes comunidades destas regiões, desempenhando assim um papel de relevo à escala internacional face aos desafios impostos pela nova configuração política e econômica mundial. A nova visão estratégica da CPLP para a próxima década deverá abrir caminho a um novo capítulo na consolidação da organização, reafirmando o compromisso político dos nossos Estados para com o futuro da organização, ao mesmo tempo permitindo-a de renovar-se e superar-se. A visão para a próxima década tem por objetivo permitir que os povos da comunidade se identifiquem e se sintam unidos por um sentimento de pertença a um espaço comum de diálogo, de circulação e de interação, e que, a partir das conquistas alcançadas, os Estados deem um novo impulso aos seus esforços e estabeleçam objetivos e metas tangíveis em conformidade com as prioridades do interesse coletivo. A afirmação da nossa comunidade junto dos povos dos nossos países e da comunidade internacional implica a aproximação entre as nossas populações, a promoção da inclusão e da coesão social, o incremento do sentimento de pertença e a vontade de participação de todos os nossos cidadãos. Com a nova visão estratégica, procuramos conformar a nossa organização para que estejamos aptos a responder aos desafios contemporâneos, tendo sempre em conta a importância da formação e da valorização dos recursos humanos, a necessidade do investimento na inovação e nas novas tecnologias e a relevância da promoção de mais diálogo e mais aproximação dos cidadãos, desenvolvendo mecanismos que permitam a mobilidade e a circulação de pessoas e bens no espaço da CPLP. A nova visão estratégica foi o culminar de um longo processo, que teve o seu início em 2014, no decurso do qual o grupo de trabalho criado para o efeito auscultou diversas personalidades da nossa comunidade e analisou as sugestões constantes dos diferentes documentos. Tem como objetivo geral promover uma capacidade de intervenção institucional adequada aos desafios da conjuntura político-econômica mundial. Neste sentido, as orientações para a ação multilateral para a próxima década continuarão a assentar-se nos 3 objetivos gerais da organização, nomeadamente a concertação político-diplomática, a cooperação, a promoção e a difusão da língua portuguesa. Neste documento é assegurado o máximo empenho na execução cabal de todas as diretrizes, tendo-se decidido, particularmente, o seguinte: sublinhar a conveniência dos chefes de Estado e de Governo promoverem espaços mais amplos de diálogo sobre temas relevantes da comunidade. Valorizar o papel dos observadores associados, bem como dos organismos internacionais com os quais a CPLP mantém relações institucionais. Neste âmbito, potenciar a cooperação dos observadores associados com a comunidade por meio de parcerias na implementação de iniciativas e projetos. Acentuar a importância de maior envolvimento da sociedade civil nas atividades da comunidade, designadamente através do Fórum da Sociedade Civil. Reiterar o esforço de cooperação multilateral, assente na justiça social e no interesse dos seus povos, no desenvolvimento sustentável, inclusivo e harmonioso e na promoção de políticas direcionadas
para a equidade, igualdade de género, empoderamento da mulher, através da identificação de objetivos e ações realistas, valorizando as potencialidades e prioridades de cada Estado. Destacar, sem prejuízo da importância de todos os domínios de cooperação, a conveniência do reforço da atuação da comunidade nos setores da cooperação econômica e empresarial, segurança alimentar e nutricional, energia, turismo, ambiente, oceanos e plataformas continentais, cultura, educação, ciência, tecnologia e ensino superior. Encorajar o cumprimento dos planos da ação de Brasília e de Lisboa com vista à consolidação crescente da língua portuguesa como língua de comunicação global, língua do conhecimento e língua de negócios. Valorizar o potencial das diásporas da CPLP e das comunidades noutros países e regiões do mundo que preservam a influência da língua portuguesa e partilham laços históricos e culturais com os países da organização. Promover o estabelecimento de mecanismos que facilitem a circulação de pessoas no seio da comunidade, em consonância com os acordos de Brasília. Estabelecer uma política de comunicação orientada para a aproximação da CPLP aos cidadãos, a promoção do conhecimento das atividades desenvolvidas e dos objetivos da organização, a mediatização dos temas e das decisões dos órgãos da comunidade e o aprofundamento do conhecimento mútuo como condição do reforço da cidadania, da coesão e da identidade da comunidade. A implementação da nova visão estratégica atende a uma lógica de complementaridade e de trabalho em rede, respeitante aos compromissos dos Estados-membros e procurando convergências com as políticas públicas nacionais nos setores identificados. Para a prossecução dos objetivos preconizados, deverão ser privilegiadas ações e iniciativas multilaterais, em devida articulação com as entidades públicas, com as organizações da sociedade civil, designadamente dos observadores consultivos da CPLP, os operadores privados relevantes nos diversos setores de atuação da organização. De igual modo, poderão ser estabelecidas parcerias com entidades dos observadores associados e outros organismos internacionais com os quais a CPLP tem protocolos de cooperação. Por esta razão, a nova visão estratégica, mais do que reinventar o futuro, significa consolidar a organização, contribuindo para que realize o seu imenso potencial e contribuindo para a sua afirmação enquanto uma realidade geolinguística, sem dúvida, mas também geopolítica, e cada vez mais uma realidade geoeconômica, claramente posicionada enquanto parceiro relevante pela comunidade internacional, como o crescente número de países observadores associados parece demonstrar. Com a nova visão estratégica, a CPLP tem uma oportunidade para fortalecer o compromisso político entre os seus Estados-membros, exponenciar novos setores de atuação e alavancar a projeção da língua portuguesa no mundo. É com esta nota que concluo a minha apresentação. Agradeço a todos pela vossa atenção. Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria do Carmo Silveira. Doutora, peço só que... Doutora Maria do Carmo, só uma lembrança institucional que vamos entregar, uma peça do pintor José de Guimarães, um artista também inspirado na lusofonia, só uma lembrança também da instituição. Então.
Vai agora, a concluir a sessão, usar da palavra o Sr. Administrador da Universidade Lusófona e Presidente da Direção da COFAC, Professor Dr. Manuel de Almeida Damasio. Queres separado? Quer agrafado ou quer solto? Agrafado, se calhar, é melhor. Está aqui só a mensagem do engenheiro. Esta mensagem. Agora já respondi. Esta é do engenheiro. Magnífico reitor da Universidade Lusófona, Senhora Secretária Executiva da CPLP e sapientíssima oradora, permita que louve a magnífica lição e me permita expressar a concordância total com os propósitos, creio que, interpretando bem, sei que são da Universidade, de toda a Universidade, senhores representantes diplomáticas de países amigos, senhores representantes das instituições bancárias e financeiras, das ordens profissionais, senhor vice-reitor, senhor provedor do aluno, caro presidente da Associação Académica, senhores diretores das faculdades, das escolas, dos institutos e dos outros estabelecimentos do Grupo Lusófona, senhoras professoras, senhores professores, senhores colaboradores, ilustres convidados, e se me permitem uma saudação especial aos representantes da Faculdade Alfredo Nasser brasileira, com quem nós assinámos um protocolo por via do professor António Teodoro, quinta ou sexta-feira da semana passada. Queridas alunas e caros alunos, permitam que, antes de iniciar as minhas breves palavras, vos transmita umas mensagens que eu recebi e que me sinto na obrigação de ler. A primeira mensagem é da nossa professora, a doutora Fátima Campos Ferreira, tão provavelmente mais conhecida como profissional da televisão e que anima normalmente estas nossas sessões e que hoje não está presente, e me diz que, infelizmente, isto recebi eu ontem, amanhã não vou poder mesmo estar aí. Estou a ir para Valença do Minho a uma missa que vai ser celebrada pelos meus pais, que faleceram há cerca de um mês. Vivemos ali quando eu era pequena e por isso a missa do mês vai ser lá. Não sei, mas sei que vai tudo correr bem e para o ano aí estarei e com novo ânimo. Um beijinho e um abraço, Fátima, para todos. Uma mensagem do nosso administrador no Brasil, na Faculdade de Paraíso e na Faculdade de Salvador, o engenheiro António Fiusa, e que começa, como vem sempre ser timbre dele na comunicação comigo, começa sempre assim, com os poemas, não é? E este poema é ele. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Meu ilustre presidente, o ilustre está aqui a mais com certeza e o presidente também, não é? Um visionário sonhou um dia algo nunca antes pensado, nem ousado. Que todos os povos da lusofonia se unissem num objetivo comum, pela melhoria das suas comunidades, através da educação, do reforço dos seus recursos humanos, da valorização das suas gentes. E como o sonho comanda a vida, esse nobre visionário, parece que isto sou eu, não é? Colocou os alicerces no que antes não passava de castelos no ar. Oxalá fosse verdade. Hoje vivemos a realidade do Grupo Lusófona, um complexo educativo que abrange as várias esferas da educação, desde o pré-primário ao pós-doutoral, de Lisboa a Maputo, passando por Bissau, Mindelo, Praia, Huambo, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e vários outros, das ciências sociais e humanas, às artes, às tecnologias, à ciência da saúde. Hoje vivemos o que era apenas um sonho. Vivemos a realidade de um grupo sólido, com aspirações cada vez mais elevadas, com sonhos cada vez mais ousados. Aos nossos docentes e colaboradores, endereçamos os nossos mais calorosos cumprimentos e o prazeroso reconhecimento por caminharem connosco nesta fragosa jornada da constante melhoria, da incessante inovação. Aos nossos discentes, agradecemos a confiança depositada por serem motivação constante para que trabalhemos mais e mais doadamente.
O homem é do tamanho dos seus sonhos, dizia o poeta. Permita-me endereçar a Vossa Excelência uma breve e curta palavra. Sonho. Espero que sim. Não é? Sonho muito e não temo arriscar, pois os resultados dos sonhos vêem-se na magnitude da obra realizada até esta data. Que venham mais e mais anos de trabalho, de labor, de sonhos e concretizações. A missão do Grupo Lusófona está mais além do que se pode ver. Muito bem, isto é um exagero, não é? Aqui, pelo menos no que diz respeito à minha pessoa. Tenho também uma mensagem da Casa Civil do Sr. Presidente da República a dizer que encarrega-me Sua Excelência, o Presidente da República, de acusar a recepção e agradecer o amável convite de Vossa Excelência para presidir a ação solene comemorativa do Dia da Universidade, a realizar no dia 8 de abril, pelas 10 horas, no auditório Agostinho Silva, da Universidade. Informo que a agenda de Sua Excelência e o Sr. Presidente da República não permite aceitar o honroso convite formulado. Os melhores cumprimentos, nós agradecemos a atenção do Sr. Presidente da República, naturalmente. O engenheiro Faria Ferreira também enviou um e-mail hoje de manhã a dizer o seguinte: por compromissos e obrigações pessoais externas ao LHT, não foi possível estar presente nesta festa do Dia da Universidade, como sempre tem acontecido. Ontem ainda tinha dito que vinha, portanto deve ter sido qualquer imprevisto, espero que seja bom. Porém, apesar de ser habitual em mim ouvir mais do que falar, não quero deixar de manifestar a todos os participantes que, apesar de ausente, estou em espírito como sempre, presente e sintonizado com os sucessos ou insucessos, alegrias ou tristezas, vitórias ou derrotas, ameaças ou oportunidades da nossa Universidade. Temos ultrapassado tantos obstáculos que mantenho a convicção que vamos ultrapassar todos os que ainda apareçam. Quero, por isso, deixar esta mensagem de otimismo e esperança para que se reforce a nossa união contra toda e qualquer adversidade. Este dia é particularmente importante para todo este micro-universo da Universidade Lusófona. Não sei se concordam, vai ser micro, acho que é macro, não é? Por termos a oportunidade de ouvir palestras muito sábias, de professores selecionados, louvar aqueles que se foram distinguindo pelos seus feitos e ações, pelo convívio proporcionado pela entrega aos finalistas dos tão aguardados diplomas. Apresento a todos os meus parabéns, estamos juntos, à maneira dos angolanos. Depois disto, permitam-me que inicie as minhas breves palavras, parabenizando nas pessoas dos senhores reitor e vice-reitor, professores Drs. Mário Moutinho e Carlos Poiares, a nossa própria universidade, pelo seu 28º aniversário. Ainda não são 30, daqui por 2 anos, mas já são 28. Já é notável, nós já somos adultos. São 28 anos de trabalho intenso, com muitas alegrias e tristezas, como diz o Faria Ferreira. Bons e maus momentos, pausas e crescimento, apesar das adversidades e dos problemas de toda a ordem que temos enfrentado e a que o Sr. Reitor fez referência. A todos quantos contribuíram para os bons resultados alcançados e a resistência às dificuldades, vão os meus sinceros agradecimentos. Os mesmos tivemos a oportunidade, nesta sessão solene, de entregar os diplomas e as insígnias àqueles que mais contribuíram com o seu trabalho e dedicação em prol da comunidade académica lusófona. Foram aplaudidos e bem o mereceram. Sem falsas modéstias, estivemos presentes em todos os momentos decisivos para a afirmação da qualidade do ensino superior do nosso país. A lusófona nunca viveu isolada e nem nunca faltou a nenhum compromisso quando aconteceu contactarem-nos. Respondemos ao Ministério quando interpelados e fizemos ouvir a nossa voz, até através dos média, quando foi preciso. Salientamos a este propósito o nosso pioneirismo na área da lusofonia, de início bastante incompreendido, mas que entrou definitivamente na agenda dos países lusófonos quando foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e que permitiu ter-nos tido hoje aqui, na Universidade, esta magnífica lição da Sra. Secretária Executiva da CPLP. Muito obrigado, muitas felicitações. Ou na intervenção no processo de aprovação da reforma de Bolonha, quando o conservadorismo arraigado em estratos privilegiados da sociedade portuguesa tudo fazia para impedir a sua realização. Todos se recordam. E é curioso, se me permitem aqui assim um pequeno parêntese, há dias vi um livro que tinha como título Os Donos de Portugal, desde não sei quanto até quanto. Bom, eu olhei para aquilo e disse, os donos de Portugal, mas isto, Portugal é dos portugueses, não é?
Deixa eu ler. Bom, e com curiosidade foi lendo assim um bocadinho em diagonal, mas apercebi-me, é um trabalho bem feito, bem fundamentado, mas que falta um aspecto fundamental. Os donos de Portugal, que são identificados, as pessoas e tal, não são muitos, bem, uns 30 ou 40 famílias, mas são todos identificados com ligações ao estrangeiro, com ligações a não sei quê, ligações à finança, ligações entre as famílias, mas não há uma palavra para o povo português. E aqueles senhores que ao longo destes 100 anos, ou 100 e tal anos, de facto, são os donos da maior parte da riqueza do nosso país, são-no porque o país não tem qualidade suficiente nos seus recursos humanos para que haja uma melhor capacidade até de distribuição da riqueza. Isto eu recordo que no final do século XIX, a altura em que se afirmaram estes donos de Portugal, Portugal tinha 80% de analfabetos. Acho que não é preciso dizer mais. E em 1950, portanto há 60 anos, 70 anos, continuávamos a ter mais da população, metade da população analfabetos. Continuava a ser quase impossível tratar aspectos tão fundamentais como esses ligados à produção, distribuição da riqueza, etc. Não é? E atualmente ainda sofremos do mesmo mal, porque continuamos a ter uma percentual muito baixa de pessoas com o 12º ano, e só há 2 anos ou 3 é que o 12º ano se tornou obrigatório, e em termos de ensino superior, melhorámos alguma coisa em termos percentuais, mas continuamos muito longe de ter o primeiro ciclo generalizado a um percentual da população que chega à média da União Europeia ou dos países mais desenvolvidos, mesmo que não sejam da União Europeia. Bom, isto quer dizer que o papel da educação ainda não entrou na agenda das pessoas que querem liderar ou que pretendem liderar o nosso país, porque este livro que eu referi é produto de um dos partidos que até constituem atualmente o apoio parlamentar ao governo. O que se esperava outra coisa, não é? Tinha eu dito, ou na intervenção no processo de aprovação da reforma de Bolonha, quando o conservadorismo arraigado em estratos privilegiados da sociedade portuguesa tudo fazia para impedir a sua realização. Recordo, não digo mais nada, que nós andámos para aí 10 anos a avançar com a ideia de que era preciso cumprir aquilo que Portugal tinha assinado através do governo, de se aplicar no nosso país, o que se começou por designar reforma de Bolonha, mas que teve várias reuniões a nível dos altos responsáveis da União Europeia. E só no penúltimo ano, portanto, se estivermos mesmo a acabar, é que se avançou para a reforma. E estava-se ali numa coisa que não se sabia se avançava ou não, porque havia forças muito poderosas no nosso país contra a reforma. Dou apenas o exemplo da Universidade de Coimbra, aquela que deveria ter sido a primeira a lutar pela reforma. E a Universidade de Coimbra fez uma greve entre professores e alunos e fecharam a Universidade a cadeado contra a reforma de Bolonha. E o que é a reforma de Bolonha? Alargar a educação a toda a gente e eventualmente chegar, se possível, a um ensino superior, uma parte substancial, um percentual para aí de 70% ou 80% da população, pelo menos ao primeiro ciclo. Parece que era uma coisa boa, não é? E parece que a universidade devia ser os primeiros. Mas, aquela ideia do privilégio, o tal privilégio, que está também presente nesta obra que eu citei. Ganhámos, apesar dos reveses que temos sofrido, mas que julgo definitivamente ultrapassados. Não sei se sou otimista, mas eu acho que não. Acho que hoje já ganhámos consciência de que, de facto, fazer avançar o processo de Bolonha é absolutamente necessário. Embora continue a haver forças poderosas que a isso se opõem, e que eu vou referir daqui a bocadinho. Os ambiciosos objetivos da CPLP, hoje aqui muito bem enunciados pela senhora Secretária Executiva, muito bem delineados, ainda não foram plenamente alcançados, mas como hoje bem demonstrou a senhora Secretária Executiva, já demos passos irreversíveis em relação à construção da comunidade. Há pessoas que ainda são contra, também ainda são contra. É preciso consolidar e acelerar. A nossa disponibilidade continua total e a confiança inabalável. Um longo caminho ainda está para ser percorrido, mas as boas notícias da senhora Secretária Executiva deixam-nos a certeza que o caminho escolhido foi o mais adequado
surgiu na hora certa e chegará a bom fim. Eu tinha começado por pôr aqui Porto Seguro, mas por causa podia haver confusão. Mas depois dei-me conta que é a mesma coisa. Porque Bom Fim é aquela igrejinha que está em Bahia, em Salvador. Parece que quando chegavam lá os navios, as pessoas tinham feito viagens tão atribuladas que iam todos para a igrejinha rezar, agradecer o terem chegado a bom fim. Portanto, isto chegar ao Brasil é chegar a bom fim ou a Porto Seguro, não é? Com efeito, é preciso não esquecer a nossa proposta de criação do ELS, que também foi feita referência. Espaço Lusófono do Ensino Superior, e que foi apresentada mesmo no Brasil, numa das reuniões da CPLP, e o incremento das negociações em marcha relativamente às potencialidades económicas e financeiras do espaço económico lusófono, nomeadamente através da União de Bancos Lusófonos. Caro professor Esmeralda Azevedo, sei que é o grande animador, criador da própria ideia. A sua iniciativa poderá ser o embrião de um verdadeiro banco de investimentos de que há tantos anos nós falamos, para financiar os projetos económicos, financeiros e sociais que promovam o desenvolvimento das riquezas de que são possuidores os países de língua portuguesa. Desejo-lhe muita coragem e muita sorte. Isso também não faz mal se ficar rico. Aproveito também o 28º aniversário da nossa universidade para felicitar a direção da entidade instituidora, a COFAC, assim como os senhores diretores, tanto de faculdades, de escolas, de institutos ou de centros de investigação, e responsáveis das áreas dos serviços académicos, financeiros, administrativos e auxiliares, sem esquecer todos os outros colaboradores, desde os menos qualificados até aos que são responsáveis pela utilização de meios laboratoriais ou de gestão de tecnologias avançadas, seja nos ramos da comunicação, das ciências da vida e da aventura espacial, em que estamos presentes. Talvez não saibam, mas nós temos um curso de engenharia aeroespacial. Não funciona na Lusófona de Lisboa, mas funciona na Lusófona do Porto. E aqui em Lisboa temos gestão aeronáutica. É evidente que nós há muitos anos que dissemos e nos apercebemos que as fronteiras da humanidade, o avanço é exatamente nestes setores. É na comunicação, é nas ciências da vida e é na aventura espacial. Quem não estiver lá não vai participar nesse pelotão da frente da marcha da humanidade. Uma saudação muito especial a todos os que exercem funções de liderança ou chefia, tantas vezes esquecidos, mesmo nestas ocasiões, pois a qualidade das chefias, particularmente das intermédias, é a chave do êxito de qualquer organização social ou empresarial. Pela minha parte, até estou convencido, contribuindo para isso a experiência de muitos anos à frente de organizações sociais pequenas, médias e de grande dimensão, que as lideranças intermédias são a coluna vertebral que verdadeiramente proporciona o sucesso se tiver qualidade, ou o contrário, se a não tiver. Também é devida uma calorosa saudação aos nossos estudantes e às suas famílias, aos seus pais e amigos. A este propósito, é justo e salutar que o administrador dê parabéns especiais aos estudantes que hoje à tarde vão receber diplomas e prémios, frutos de um trabalho sério e empenhado, que merece ser engrandecido pelos seus mestres e pelos altos responsáveis académicos. Ao longo do próximo ano letivo, iremos dar uma atenção muito especial a estas lideranças, sobretudo às intermédias, através da organização de cursos de formação específica, seja intramuros, seja junto de organizações especialmente vocacionadas para o efeito. Aproveito também para partilhar com todos os colaboradores e convidados, que tanto nos honram com a sua presença, a alegria que senti com algumas notícias vindas a público sobre os propósitos do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Estou a pensar na decisão do Conselho Nacional de Educação relativa à eliminação da nota mínima de acesso ao ensino superior, os famigerados 9 valores e meios, que tanto se falou e ainda fala. Com efeito, desde o início desta decisão política, que sobre ela manifestámos a nossa total discordância, por ser insensata e atentória da autonomia das escolas e dos professores, mas também por desacreditar a aprendizagem feita pelos alunos ao longo do ensino secundário. De facto, sujeitar os candidatos ao ensino superior a um segundo exame sobre as mesmas matérias às quais já obtiveram resultados positivos nos 3 anos do ensino secundário, sendo posteriormente reavaliados por júris nomeados, júris ad hoc, pelo próprio Ministério, não pode deixar de considerar-se um disparate, uma injustiça e um desperdício de recursos. Apelamos por isso ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que dê seguimento favorável ao parecer do Conselho Nacional de Educação e elimine aquele funil
de 9 valores e meio, que somente tem gerado descrédito dos exames, desconfiança dos professores, desânimo dos alunos e acréscimos necessários de custos. Com estes custos assim, sem necessidade nenhuma, já me ouviram dizer algumas vezes que eu julgo que Portugal deve ser o país mais rico do mundo, porque desperdiça dinheiro, desperdiça recursos, para não ganhar nada. Ainda por cima, para desanimar aqueles que trabalham para produzir riqueza. Também ainda não perdemos a esperança de ver o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fazer reverter as medidas tomadas pelo anterior Ministério da Educação, contrárias ao espírito de Bolonha. Bolonha era um dor de cabeça para os antigos titulares do Ministério da Educação. E que, de facto, não tiveram outro objetivo que não fosse o de fazer regredir políticas adequadas à mobilidade dos estudantes e dos professores e ao acesso ao ensino superior, tanto para adultos como para outros candidatos, sendo caso paradigmático o escândalo ocorrido relativamente ao ensino das engenharias e das tecnologias. Não me alongo, podia estar aqui uma longa medidas anti-Bolonha que foram tomadas, mas não vou alongar nisso. Mas talvez valha a pena lembrar a desertificação ocorrida em cursos absolutamente necessários e de larga empregabilidade e que têm ficado desertos, ou quase, na maioria das universidades e dos institutos politécnicos. Refiro-me especialmente aos cursos de Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente, Engenharia Biotecnológica e Engenharia Eletrotécnica. Ora, estas engenharias estão na vanguarda do progresso tecnológico e são absolutamente cruciais para o desenvolvimento do país. Como é que se comete uma coisa destas? Que explicações dá? Mesmo os responsáveis políticos do nosso país. O que é que andarão a fazer? Finalmente, passo a lembrar alguns números relativos à vida da nossa universidade no presente ano letivo e que são os seguintes. Bom, vou apenas citar 3 aspectos, o corpo docente, o corpo discente e o número de diplomados. Relativamente ao corpo docente, nós em 2012-2013 tínhamos 977 docentes. Em 2016-2017 temos 866. Bom, depois ali pelo meio há umas pequenas variações, mas no essencial podemos dizer que há uma estabilidade com uma ligeira diminuição. Isto significa que foi feito um esforço para evitar despedimentos. Apesar de ter havido alguns, pelo normal desenvolvimento, também sempre isso acontece de algum modo, mas o esforço foi não pensar no equilíbrio de receitas com despesas, quando se trata de garantir a qualidade do corpo docente. E se nós temos bons professores, nós temos que os conservar. E foi essa a política. Relativamente ao corpo discente, em 2012-2013 tínhamos 9.712 alunos na graduação e em 16-17 temos 6.461. No total dos cursos, seja com os externos, mais os maiores de 23, etc., em 2012-2013 tínhamos 12.991 e em 16-17 temos 10.123. A diminuição do número de alunos ainda não terminou. Teve uma queda brutal, há 3 anos, como disse o Sr. Reitor, houve uma paragem na diminuição, começou a haver uma recuperação, mas a diminuição ainda não terminou, porque pelas entradas que agora se fazem, embora em maior número de primeiro ano, primeira vez, ainda não compensam as saídas que houve anteriormente. Mas a tendência é de ligeira recuperação, atendendo às descidas de 2014-2015 e 2016-2017, depois de ter havido uma subida em 15-16. Quanto aos diplomados, em 2012-2013, no total, 7 licenciaturas, mestrados e doutoramentos, entregámos 2.205 diplomas. Em 2015-2016, que é o último número que temos, não é? Entregámos 1.037. Portanto, há uma descida quase para metade. É um acentuado decréscimo do número de diplomados, em consequência das anulações e desistências provocados pela tal guerra da Troika, sobretudo pelo aumento assustador do desemprego na faixa etária dos 18 aos 30 anos. O número de alunos, como viram, até não teve o efeito tão chocante, não é? Mas aqui
porque houve muita gente que deixou de estudar, anulou a meio do ano, desistiu, não apareceu, baixou o número de cadeiras, de vários aspectos, sobretudo provocados por este desemprego terrível que todos conhecem, que provocou uma saída brutal para a imigração de portugueses nestas idades jovens e que internamente também teve as consequências que são conhecidas. Estes resultados, apesar de tudo, revelam que a lusófona tem servido o melhor que pode o nosso país e os países de língua portuguesa. Mas estamos longe de alcançar a média de literacia dos países mais desenvolvidos, como atrás já fiz referência. E é por isso que neste 28º aniversário deveremos reforçar o propósito de colocar ao serviço do desenvolvimento da educação todos os recursos e forças disponíveis, estatais, privadas ou cooperativas. As cooperativas também sofreram uma grande machadada com o Código Cooperativo de 2015. Parece que está em revisão na Assembleia da República. Só podemos fazer votos é que seja a revisão corrija realmente a violação até dos princípios cooperativos. Este Código Cooperativo inseriu coisas, inseriu aspectos que são absolutamente contrários aos princípios dos pioneiros de Rochdale, em que se baseiam todas as cooperativas no mundo. Por fim, permitam-me que saliente a colaboração de todas as entidades e organizações que nos têm procurado, sem distinção de qualquer ideologia, religião ou opção filosófica. Esta é uma característica fundamental da Universidade Lusófona. Porventura, a sua maior identidade e bem a diferencia de todas as outras universidades portuguesas por aquilo que é conhecido. A nossa atividade é para todos motivo de enriquecimento pessoal e coletivo e, por isso, cada vez mais irmanados e unidos, construiremos, em paz e amizade, mais e melhor futuro. Viva a Universidade Lusófona e muito obrigado. Muito obrigado. Antes de concluir, apenas duas notas. Um agradecimento muito especial aos nossos alunos do turismo que hoje nos ajudaram aqui na organização desta cerimónia da sessão solene. Naturalmente também à sua diretora, a professora Mafalda Pateleia, que nos ajudou também aqui. E naturalmente também aos meus colegas também que estão aqui comigo também a trabalhar. Muito obrigado. Apenas um convite para quem quiser participar, porque à tarde este dia da universidade continua, portanto com a entrega dos diplomas aos nossos alunos. Portanto são todos convidados a partir das 3 no pavilhão Gimnásio Desportivo da Universidade para connosco continuar a celebrar o dia da Universidade Lusófona. Desta forma, em nome do magnífico reitor da Universidade Lusófona, encerro a sessão. Vamos agora ouvir o hino da Universidade, aqui pelo Sr. Professor Dr. Paulo Sargento, que habitualmente nos dá o prazer da sua presença. Muito obrigado a todos. Peço apenas a assistência que se levante para ouvirmos o hino.